Então, na aula passada nós falamos sobre o movimento carismático. Os irmãos lembram, né, que aquele movimento do derramamento dos dons espirituais no tradicionalismo cristão, né, nas igrejas tradicionais. E, inclusive, não somente igrejas protestantes, mas na própria igreja católica romana. Então, os irmãos lembram lá, né, desse movimento que tentou trazer ali até uma certa unidade. Claro que as igrejas são institucionalmente muito diferentes, até doutrinamente diferentes, e vai permanecer isso. Mas se tentou ali na década de 70 ter uma certa... encontrar algo que unisse. Esse algo seria um mover do Espírito. E por mais que nós sejamos cristãos protestantes, e que nós cremos que a salvação ela é pela fé e somente pela fé em Cristo, e assim vai permanecer, eu creio que o Espírito Santo fez um mover ali até mesmo na Igreja Católica para que eles pudessem conhecer a Deus, tá? Então essa é a minha opinião pessoal sobre o movimento carismático, e eu acredito que eu já tinha exposto isso na última aula. Então, irmãos, nós vamos avançar aqui para um terceiro movimento, que ele vai ser conhecido como movimento de terceira onda. Isso parte basicamente de qual entendimento? Nós vamos ver ali, tem um irmão chamado Peter Wagner. Ele é bem conhecido, ele vai ser um dos precursores desse movimento de terceira onda. Ele era um irmão, um professor do Seminário Teológico de Fuller, da Escola de Missões Mundiais. Em 83, ele se referiu a um novo movimento de operação do Espírito Santo, sendo despertado nas igrejas evangélicas, que ele chamou de terceira onda. Então, na ideia do Peter Wagner, ele vai dizer que a primeira onda foi um derramar ali em Azusa. Então, Deus derramou o Espírito Santo ali no mover em Azusa. Depois, a segunda onda, ele vai citar como esse movimento carismático, na década de 60, 70. E agora, em 80, ele vai falar, olha, existe uma terceira onda que está acontecendo, que está se despertando principalmente nas igrejas evangelicais e igrejas fundamentalistas. Eu não sei se os irmãos estão familiarizados com esses termos, mas o que acontece? Existem igrejas tradicionais que algumas delas até sucumbiram para uma teologia mais liberal. Então, se os irmãos lembrarem, liberalismo teológico, que vem de uma ideia até... Só para os irmãos entenderem, eu vou dar um exemplo do que seria o liberalismo teológico. São aquelas correntes que vão falar assim que a Bíblia não é toda a palavra de Deus, ela pode conter erros. Isso já é um liberalismo teológico. Então o cara já cai numa questão de questionamento de algumas doutrinas fundamentais. Então se eu falei de doutrinas fundamentais, então aqueles que creem nessas doutrinas fundamentais vão ser chamados de fundamentalistas. Só que daí o fundamentalismo ele foi tão forte e incisivo em algumas doutrinas que eles rotularam algumas coisas para o fundamentalismo. Por exemplo, a questão de Gênesis. Os liberais vão teorizar algumas possibilidades em Gênesis, por exemplo, da Terra ser mais antiga, para tentar convergir com a questão da ciência. Mas os fundamentalistas vão dizer, não, a Terra é nova. A Terra surgiu há 5.000 anos. Então, essa questão mais tradicional de pensamento acabou ficando para os fundamentalistas. E eles são, muitos deles, evangelicais, evangélicos, que veio exatamente de uma corrente protestante um pouco mais específica ali para a teologia americana, dos americanos. E aí o Peter Wagner ele percebeu que estava acontecendo dentro desses evangélicos mais conservadores, dessas igrejas mais conservadoras, um mover do Espírito Santo. Então ele falou assim, isso aqui é uma terceira onda. E ele já está ali uma década depois do movimento anterior. Então ele rotulou muito para as igrejas tradicionais a questão dos carismáticos,
e aqui ele vai ver mais entre os evangélicos um outro mover. E esses evangélicos não são pentecostais, porque daí acabou criando 3 correntes, né? Os pentecostais, os carismáticos e os de terceira onda. Para os irmãos terem uma ideia, alguns vão dizer até mesmo que aquele avivamento que nós falamos entre os hippies da década de 70 foi um dos propulsores dessa terceira onda. Aí, se os irmãos lembrarem daquele filme que vai falar sobre isso, né, do avivamento entre os hippies, os irmãos vão lembrar que, lembra que tinha uma igreja mais tradicional, mais conservadora, que entra um hippie e começa a causar um caos ali, e depois, no fim, esse hippie acaba ajudando a igreja, ela acaba meio que mudando alguma forma da sua liturgia, de como que eles louvam e tudo mais, aceitando alguns instrumentos. Aquilo ali, eu creio que é uma ideia do filme de mostrar exatamente esse movimento aqui, da terceira onda, que acabou acarretando nessa nova forma litúrgica, a partir ali dos hippies, né, de você ter um louvor mais espontâneo com até mesmo alguns instrumentos, né, violão, guitarra e tudo mais, bateria, enfim. E aí, outro nome importante para esse movimento, irmãos, é o do John Wimber. Não sei se os irmãos já ouviram falar. O John Wimber, ele é um dos fundadores da Igreja da Vinha, da Vineyard. É bem famosa essa igreja, tá? Aqui no Brasil tem algumas, mas nos Estados Unidos é muito famosa, é muito grande. E o John Wimber, ele liderou alguns cultos que eram muito similar às manifestações dos primeiros pentecostais. Então, o culto que ele liderava tinha ênfase nas curas, profecias e no falar em línguas. Porém, o que vai diferenciar é que novas manifestações passaram a ocorrer, como, por exemplo, o chamado riso do Espírito, o tremer e o desmaiar num estado similar com o da embriaguez. Então isso é um fenômeno que não tinha sido observado nos outros movimentos. Novamente, irmãos, eu tenho que relembrá-los que aqui é uma aula sobre história, então eu trago minha opinião pessoal em alguns temas, mas entendo que eu estou citando o que estava ocorrendo. Ainda não estou dando minha opinião. Quando eu vou dar minha opinião, eu falo que é a minha opinião, tá? Aqui, por enquanto, eu estou descrevendo o que ocorria. E esse fenômeno similar à embriaguez não havia sido manifestado ou não havia sido observado em outros movimentos. E aí tem um psiquiatra que era adepto dessa terceira onda, chamado David White. Ele descreveu esse fenômeno. Ele falou assim, que nos cultos nos quais o poder do Espírito Santo se manifestava com poder, poderia parecer que as pessoas estivessem meio embriagadas. Essa embriaguez, claro, entre aspas, tá, irmãos? Eles até descreviam uma certa náusea que se apossava deles. A fala ficava meio embargada e seus movimentos desengonçados. Às vezes precisavam de uma ajuda para caminhar. Eles não demonstravam nenhuma preocupação com o que as pessoas iam pensar da condição deles e geralmente ficavam um pouco atordoados. Essa condição poderia se manter por várias horas. Então ele cita um fenômeno onde as pessoas ficavam um pouco falava-se que existia a manifestação do Espírito, mas eles ficavam um pouco meio grogues, pareciam que estavam embriagados. E eu creio que eles tiraram até mesmo em termos teológicos, talvez esse dom, eu penso em algumas possibilidades, né, de citações bíblicas, como, por exemplo, em Atos, né, quando o Pentecostes ocorre, os irmãos vão lembrar que alguns observaram aquelas pessoas e falaram assim que, olha, será que elas beberam, elas estão embriagadas? E Pedro vai explicar, não, ainda é 9 horas da manhã e esses irmãos não estão embriagados. Então ali parece o texto, de acordo com a teologia de Lucas, parece dar uma possibilidade de que possa ocorrer uma manifestação similar à embriaguez.
Mas Lucas também, provavelmente ele está fazendo uma teologia em cima daquilo que estava ocorrendo com Ana. Então, ele faz uma citação. É assim, irmãos, às vezes na teologia, dentro dos escritos bíblicos, as citações, elas não são como nós fazemos hoje. Porque hoje, quando nós vamos citar os textos, nós falamos, né? Texto citado em tal lugar. Dentro da Bíblia existem várias citações que estão puxando de vários contextos antigos, do Antigo Testamento. Só que a maneira antiga de fazer citação eu vou citar a frase conhecida, como foi falado anteriormente. E parece que Lucas, alguns teólogos vão dizer que ele estava citando Ana. Por que Ana? Se os irmãos lembrarem, quando ela queria ter o filho dela, né, ela vai aos pés de Eli, né? Eli, né? Ele vai aos pés de Eli, que era o sumo sacerdote, né, se não me engano. E ela chora ali, né? Na verdade, ele vê ela chorando no templo. E mexendo a boca, ele fala assim, essa mulher está embriagada. Então, assim, ou seja, Ana, ela estava tanto se derramando na presença de Deus, que parece que a pessoa que observava aquilo se confundia até. Olha, será que essa pessoa está embriagada? Então, existem essas duas possibilidades, irmãos, e uma terceira que eu colocaria de possibilidade bíblica seria quando Paulo fala, não embriagai-vos com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então, Paulo ele está tentando trazer uma diferenciação, né, entre a embriaguez carnal e talvez uma embriaguez, entre aspas, do Espírito, de você ser cheio do Espírito. Então, são essas possibilidades, tá, irmãos? Aí, existe toda uma discussão. Será que exatamente a gente pode falar que essas manifestações são de acordo com essas possibilidades que eu falei aqui? Mas as manifestações ocorriam, e isso é um fato. Ali ocorreu, a gente tem que trabalhar em cima disso, tentar entender esse fenômeno. Isso, que agora passaram a ser chamadas de terceira onda, muito com o movimento aqui do John Wimber, dessas igrejas Vineyard. E aí, aqui é falado, né, que a ênfase aos adeptos da terceira onda também era de permanecer em suas denominações, assim como era nos carismáticos, mesmo experimentando as maravilhas descritas. Peter Wagner, quando perguntado se via a si mesmo como pentecostal ou carismático, ele foi enfático em dizer que ele se via como um congregacional, que sempre foi, mas que estaria obtendo os mesmos resultados que os carismáticos. Então, Peter Wagner ele não se diferenciava, ele falava que ele queria permanecer ali no movimento dele. E como eu disse para os irmãos já na última aula, né, parece que sempre é assim, ocorrem algumas manifestações e aí os irmãos têm que lidar com isso e muitas vezes existe um romper, né, uma separação. E aí, avançando um pouco no tempo, esse movimento de terceira onda resultou em diversas outras denominações, como essas igrejas da Vinha, a Igreja dos Parceiros na Colheita, que é uma igreja que se formou a partir do avivamento do aeroporto de Toronto, que nós vamos falar hoje ainda, na década de 90. E existe um historiador chamado David Barrett. Ele descreveu o movimento de terceira onda como um movimento espiritual que está varrendo a terra. Barrett também vê uma coesão entre os dois primeiros movimentos e o movimento de terceira onda. Isso é uma coisa interessante, irmãos, porque quando você é de um movimento de terceira onda, você vai dizer que os dois movimentos anteriores estão convergindo no seu. Então você consegue pegar algumas coisas dos outros movimentos e criar um novo. Quando você é um carismático, você vai dizer que você bebeu de alguma coisa dos pentecostais, mas é um movimento novo. E quando você é um pentecostal, você vai dizer que foi ali o Pentecoste de Azusa, né? E é isso, você mantém a teologia formada a partir desse Pentecoste, você não adere aos carismáticos e a terceira onda. Então, basicamente, são 3 movimentos diferentes, tá? E eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade hoje em dia de reconhecer o que é um carismático e terceira onda, porque
é um pouco sutil, tá? E eu acho que mesmo, como eu falei para os irmãos, eu creio que nós estamos no movimento carismático, mas nós bebemos de algumas coisas da terceira onda, ou até mesmo do pentecostalismo. Eu vou falar para os irmãos. E agora a gente vai falar sobre essas diferenças, tá? Eu acho que é fundamental trazer uma diferenciação. Primeiro, vamos falar dos pentecostais. Aqui é a diferença teológica, tá? Como que a gente pode diferenciar esses três movimentos. Os pentecostais, eles vão enfatizar um batismo pós-conversão. Ou seja, os irmãos já ouviram falar, você foi batizado no Espírito? Foi batizado no Espírito? Foi batizado no Espírito? Os irmãos que já frequentaram uma igreja pentecostal vão sempre ouvir isso, esse batismo no Espírito. Esse batismo que eles estão citando é um batismo pós-conversão. Então a pessoa converteu, ela crê em Cristo, salva, e depois dessa conversão, pode ocorrer a qualquer momento, ela tem uma manifestação, que eles vão dizer, isso aí foi um batismo no Espírito. E qual é essa manifestação? Falar em línguas. Então, pro pentecostal, se você não fala em línguas, você ainda não é batizado no Espírito. Mas ele não significa que você não tenha o Espírito. Eles vão dizer que você é batizado pelo Espírito. Então tem uma semântica diferente. Eles separam batismo pelo Espírito, como o batismo de conversão, e o batismo no Espírito, como o batismo pós-conversão. E aí os irmãos vão lembrar que nós já falamos aqui sobre John Wesley, movimento wesleyano, e eles falavam de uma evidência pós-conversão, uma segunda bênção, eles chamavam. Uma segunda bênção. Mas eles não vinculavam com falar em línguas, e para eles era um poder do Espírito para, principalmente, evangelização. E os pentecostais beberam um pouco disso, tá? Mas eles meio que existe uma modificação, né? Eles vão falar que é um batismo, essa manifestação pós-conversão é um batismo na visão pentecostal e evidenciado pelo falar em línguas, mas que também serve, assim como no caso de Wesley, como uma evidência de poder. Então, para eles, esse batismo no Espírito é para quê? Para testemunho de Jesus Cristo, para testemunhar com ousadia, coragem e agilidade. Isso aqui é uma citação que eu tirei de um teólogo pentecostal, o Gutierrez Siqueira. Então, aqui eu estou pegando exatamente o que os pentecostais acreditam, tá, irmãos? Eu não estou tentando ser bem claro. E depois, nós temos os carismáticos. Então, é aquela questão lá das igrejas tradicionais que acabaram tendo essas manifestações. E no caso protestante, eu não posso dizer no caso católico romano, porque eu não conheço e desconheço, né, como que eles enxergam isso. Mas no caso protestante, dos carismáticos, eles no caso, mas eu quis dizer nós, os irmãos já imaginam por quê, evidenciam o batismo no Espírito como um só. Porque como Paulo vai falar que todos nós fomos batizados no corpo, quando Paulo cita o corpo, ele vai citar um momento de conversão. Ele vai citar assim, se você é convertido, você já foi batizado no corpo. E esse batismo no Espírito parece ser um só batismo. Quando Paulo fala, existe um só batismo, até mesmo Paulo já fala isso, né? Existe um só batismo. Então, aí eu já vejo que, então essa segunda experiência não pode ser chamada de batismo, porque se Paulo fala, existe um só batismo, é porque existe um só batismo, e esse batismo é um. Então, os carismáticos vão dar essa ênfase, tá? De que batismo no Espírito é sinônimo de salvação e regeneração. Então, para os carismáticos, essas novas experiências pós-conversão, elas vão ser chamadas, por exemplo, de enchimento do Espírito. Eu acho que é um nome muito mais válido, porque é como aquilo que Paulo falou, enchei-vos do Espírito. E depois Paulo vai usar algumas metáforas, né? Essa do enchimento, e depois Paulo vai falar da metáfora do não apagueis o Espírito.
O que Paulo está querendo dizer aqui, gente? A manifestação e o poder do Espírito Santo em nós pode ser apagado ou pode ser enchido. Então, talvez para Paulo, na teologia paulina, dependa daquilo que eu permito do Espírito fazer em mim. Eu permito o Espírito agir através de mim. Então, eu creio que essas experiências podem ser chamadas desse enchimento, mas que, na visão carismática, isso pode ocorrer não somente uma segunda vez, né, no caso, a segunda experiência, mas uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima, infinitas vezes ao longo da vida do crente. Então, são experiências de enchimento e que é o Senhor que vai fazer e pode ocorrer várias vezes na sua vida. E, pessoalmente, irmãos, eu sinto isso. Algumas experiências que são maiores que outras e que nós sentimos esse enchimento, essa manifestação de poder do Senhor em nós. E isso se repete outras vezes, outra e outra e outra e outra e outra. Então não significa que eu fui, fui batizado. Não creio assim, eu creio que são enchimentos. Eu fui batizado 2 vezes. Batizado 2 vezes? Literalmente mesmo? Na Católica e depois Interessante. Quando o Senhor... segundo batismo. Já tem uns 2 anos. O da presbiteriana foi... O senhor tinha quantos anos? 14 anos. 14 anos. Na minha profissão de fé e batismo. Que interessante, né? Nem entre os protestantes a gente concorda na questão do batismo, né? Como o batismo é feito. Mas uma coisa eu sei, irmãos, que o batismo nas águas é uma simbologia daquilo que o Senhor faz em nós. Então, eu vejo assim, sendo com pouca água ou com muita água, sendo até mesmo o batismo infantil ou do camarada mais velho, o batismo que nós estamos falando de conversão, ele é um só, é aquele que o Espírito faz. E isso a gente precisa ter em mente também, tá? Por mais que permaneçam essas divergências, né, de como o batismo vai ser feito, o batismo místico, que é aquele de Deus pegar nosso espírito e transportar para o corpo místico de Cristo ali, para a igreja invisível de Cristo, esse batismo ele é um só e é comum para todos nós, tá? Por mais que a gente tenha essas divergências de pensamento. Lá em Coríntios fala que todos foram batizados na nuvem, né, com Moisés lá no deserto. Né? Foram batizados na nuvem e no mar. Olha, também é uma simbologia, né? Sim, exatamente. É bem interessante, né, você pensar que como que Deus ele vincula com água os batismos, né? E ali ele vincula o povo do Egito passando por um batismo, né? Interessante. Saindo um pouquinho sobre o batismo, né? Mas falou perguntando, eu acho que do segundo batismo, né? No Espírito, né? Não especificamente do batismo em si, né? Nas águas, ou com água, ou em água, né? Eu estava numa igreja há muito tempo atrás, uma igreja X, né? E tinha primos que estavam na igreja e perguntaram se batizado pelo Espírito. Eu falei assim para ele, quem convence o homem do pecado? Eu fui lá na raiz, né? Falei, quem convence o homem? Eles não entendiam. Eu falei, é o Espírito Santo. Se eu tive uma conversão, é o Espírito Santo que converteu. Então ele já está. Né? Eu também penso nessa. Aí você vai ter é igual a alimentação, né? Você tem que estar. Eu estou alimentado, todo mundo está alimentado. Só você tem que estar se alimentando cada dia, né? De coisas melhores, né? De proteínas e frutas. Você tem que alimentar o seu corpo, o espírito da mesma forma. Então, eu acho que esse enchimento, que são as manifestações, as experiências que você tem. Agora, um tem, outro não tem. Não significa que aquele que não tem a experiência não tem o espírito. Perfeito, irmãos, e é isso. Acho que é isso que é a diferença que a gente, às vezes, fica batendo umas teclas, né? E, assim, eu estou esclarecido, né? Fecha a porta.
assim, me sinto esclarecido, mas no começo da minha conversão eu tinha essas dúvidas, eu ficava confuso. Aí como, né, na escola dominical eu fui entendendo umas coisas, né, conversando, né, e eu sempre assim, né, desde a minha conversão, eu falei do movimento, né, que teve lá na época, né, a gente era envolvido com muitas coisas assim, que na igreja em si, né, por ser mais tradicional, a gente não via. Mas não quer dizer também que lá estava errado, né, que as experiências, elas são, falam assim, que elas têm coletivas e têm individuais. Mas não porque você não tem aquela experiência X, você não tem o espírito. Tem pessoas que estavam, amigos meus que estavam em crise porque ficaram, né, queria, mas não sabia, né? Então era assim, foi bem complicado de algumas pessoas entenderem isso aí, né? Tá muito carismático, irmão. Vou nessa linha. O Hinaldo tá muito carismático. Exatamente isso, irmãos, porque pode ocorrer, e isso ocorre entre os pentecostais, essa dúvida, será que eu tenho o Espírito Santo? Porque o camarada não fala em línguas. Meu irmão, e Paulo vai falar, são todos que falam em línguas? Não. É muito claro o texto bíblico. Quer comentar alguma coisa? Não, só queria falar na questão também da igreja, deixar claro o que pensa. Porque podem vir pessoas aqui, por exemplo, que nem o Hinaldo falou, aquela igreja já tinha como base isso e já defendia isso. Então, para não deixar dúvida entre os irmãos, porque às vezes algumas manifestações acontecem e algumas pessoas de um lado da igreja falam uma coisa e do outro lado falam outra coisa, e isso acaba gerando uma divisão na igreja de pensamentos teológicos, pensamentos e tudo mais. Então, eu acho muito importante que a própria igreja demonstre, não, nós somos carismáticos, ou somos pentecostais, ou aderimos ao movimento de terceira onda. Eu acho que isso é muito importante para a base do cristão. Perfeito, não é que nós somos chatos e ficar falando, batendo martelo aqui, somos carismáticos. A questão é que eu acredito que nós temos que ter muita clareza daquilo que nós cremos. E tem que estar muito definido isso, gente. Cremos nisso, naquilo. Para que novas pessoas que vão se chegar tenham entendimento daquilo que nós cremos. Você aceita isso que nós cremos? É isso, sabe? E para que não tenha dentro daqui pessoas que... Imagina a pessoa que crê diferente. Ela pode crer diferente. Você crê diferente, a manifestação do Espírito, você quer continuar aqui? Beleza. Agora, você não vai poder o quê? Impor aquilo que você crê de diferente naquilo que nós cremos. Então, precisa ser assim, irmãos. Precisa ser assim. Clareza, transparência naquilo que cremos. Isso é fundamental. O Senhor fala para buscar de todo o coração, buscar o Senhor. Essas manifestações, eu creio que é parte nossa da busca, né? Então, por isso que eu acho errado, por exemplo, o pastor chega na igreja, agora todo mundo vai orar em língua. Não adianta. Não adianta. Mesmo quem vem, Deus dá o dom mesmo, Ele dá na hora que Ele quer, como quer, né? E eu sinceramente, de coração mesmo, eu não consigo falar uma palavra que eu falo quando o Senhor me dá em língua, eu não sei falar. Então é só na hora mesmo do quebrantamento. Então, não adianta estar falando, todo mundo vai. Então, as coisas do Espírito Santo, como você falou, manifestações, eu gostei dessa colocação. Gostei porque você vai receber quando você buscar profundamente a ação do Espírito Santo na vida da gente. Agora tem um perigo aí, é uma linha muito tênue. Como fala, eu já tenho o Espírito Santo e tá bom do jeito que tá, vou ficar do jeito que tá. Não é assim. Nós temos que, né, nos alimentarmos de alimento sólido e buscar mais e mais o Espírito Santo. Estar aberto. E não se acomodar. Eu já tenho o Espírito Santo, não vou buscar mais. Isso é grave. Eu acho grave isso. Muitas denominações não querem, né? A manifestação do Espírito Santo. Muitas denominações não querem. Eles querem colocar Deus numa caixinha e falar, não, ele só age desse jeito e aqui, do jeito que dá. Exato. O problema é colocar numa caixa e o outro problema é, do outro lado, sendo justo, né, dos dois lados, é você querer falar, olha, agora nós vamos criar aqui, vai ser o momento, todo mundo vai ser batizado e falar em línguas. Bom, não sei, irmãos, mas a Bíblia vai falar, Paulo vai falar que o Espírito concede
o dom a quem ele quiser. E ele escolhe o dom e escolhe a pessoa para quem ele vai derramar. Então, eu não sei os irmãos, mas eu creio que não seja possível alguma pessoa falar que agora vai correr o momento do derramar, que todo mundo vai falar o mesmo dom aqui. Eu não creio que isso seja possível, porque é uma obra soberana do Espírito. Enfim, agora diferenciando terceira onda, irmãos, terceira onda também vai ver o batismo no Espírito como uma experiência de conversão. Então, nesse aspecto é similar aos carismáticos, ou uma iniciação. Eles também negam que a evidência é o falar em línguas. E para os carismáticos, voltando um pouco, eles não vão falar que esse enchimento é sempre o falar em línguas. Para o carismático, não. Pode ser qualquer dom do Espírito, ou pode ser uma experiência simplesmente. E para o carismático, irmãos, não tem essa ênfase do testemunho para a evangelização. Então, para o carismático, você é cheio do Espírito. É claro que isso vai ocorrer, que uma pessoa cheia do Espírito, ela vai evangelizar, ela vai falar do Senhor. Mas não é assim sempre por causa disso. Para o carismático, Deus pode derramar para que aquela pessoa tenha uma experiência com Deus. Eu quero que você tenha uma experiência comigo, para que você me ame mais. Então, para o carismático tem essa ênfase. Não significa assim só, é poder para você ir testemunhar, entendeu? Agora a terceira onda também vai falar que a evidência não é o falar em línguas. Mas eles têm uma diferença. Eles não vão ficar falando muito dessas experiências do enchimento como forma de Deus derramar o dom. Então, não sei se os irmãos já ouviram. Existem algumas igrejas novas aí que vão falar assim: você precisa ativar o dom dentro de você. Vamos fazer uma ativação, vamos ativar o dom em você. Por quê? Porque na visão terceira onda, é aquilo que Paulo fala em Efésios. Eles falam que quando o Senhor ascendeu aos céus, Jesus ascendeu aos céus, derramou o dom sobre os homens. Só que Paulo ali, agora é uma opinião minha, e também o que está falando claramente no texto, Paulo está falando dos ministérios. Deus concedeu os ministérios aos homens. Então Paulo está falando dos dons ministeriais, na minha opinião. Mas eles vão enxergar como todos os dons. Então, na visão terceira onda, quando a pessoa ela já é convertida, ela já tem um dom dentro dela e que ela precisa ativar esse dom. Então, veja, para ele, para a terceira onda, já está dentro dele. Então, eu posso ter todos os dons que estão dentro de mim. Não sei se os irmãos já ouviram falar isso. Eu já ouvi irmão aqui dentro da igreja falando: irmão, você precisa ativar um dom dentro de você. Então, deixo no ar qual é o pensamento que esse irmão tem. Provavelmente terceira onda. Está bebendo muito das igrejas de terceira onda, irmão. E aí eles também vão dar uma ênfase que é diferente do carismático, que eles vão falar dessa renovação dos 5 ministérios de Efésios, que Paulo vai citar como dons. Então, os apóstolos, profetas, os mestres, os evangelistas e o quinto, o pastor. Não posso esquecer do pastor. Então, eles resgatam esses 5 ministérios. E se os irmãos lembrarem, nós já falamos na história, tem um movimento, o movimento das chuvas serôdias, que foi o movimento que resgatou esses 5 ministérios. Então veja que o terceira onda vai falar: nós somos o movimento que estamos resgatando os 5 ministérios, os apóstolos e profetas da nossa geração. Só que anos atrás já tinha outro movimento que tentou. E quando você pega na história, e nós estudamos aqui a história inteira, existe até mesmo entre os anabatistas, irmãos, século XVI, já teve uma ênfase de resgatar um apostolado. Super apóstolos. Uns apóstolos ali. Então veja, não é algo novo, sabe? Por mais que seja um movimento novo, eles não podem dizer que nesse sentido aqui dos ministérios eles são os exclusivos, os precursores, tá? É isso que eu quero dizer. Você comentou
movimento ele vai trazendo outro movimento. Isso. E se você fala do novo, o único novo que tem foi Jesus, o de Jesus. Isso é novo. Isso foi novo. Os outros vão tudo caminhando Nada se cria, tudo se copia, né? vai trazendo, né? E esse movimento de terceira onda, irmãos, ele explodiu depois desse avivamento de Toronto. Ele ficou muito famoso depois disso. São as igrejas neopentecostais ou não? Não, irmãos, não são. Não é. É claro que se você perguntar para um tradicional, ele vai falar que sim. Porque para o tradicional é muito difícil essa diferenciação dos neopentecostais. Mas para a gente, nós sabemos que os neopentecostais são aqueles que dão uma ênfase a esses ministérios assim muito... Vamos expulsar demônios aqui no púlpito, vamos ter umas manifestações. E também o foco muito na prosperidade, teologia da prosperidade. Ou hoje na nova teologia do coach, né? Então isso é um neopentecostalismo, vai um pouco além. A terceira onda, ela já é um pouco diferente. Terceira onda, irmãos, sendo bem claro, vou falar para os irmãos aqui. Terceira onda é Alessandro Vilas Boas, Igreja One, quem mais? Aqui, que eu posso dizer? Randy Clark. Bethel, perfeito. Então esse é o movimento de terceira onda. Lembra que o Alessandro Vilas Boas canta? Essa é a terceira onda, os trabalhadores já estão de pé. Ele está falando disso. Essa é a terceira onda. Então na visão deles é essa terceira onda do Espírito. Então foi para uma linha também do worship, né? Muitas igrejas do worship são terceira onda. Isso é interessante. Só para os irmãos conseguirem pegar essas referências. A Júlia quer falar do momento de Toronto? Vou fazer uma pausa então, antes de começar. Mais fácil. Dá o maior revestimento do Espírito Santo para ele poder pregar o Evangelho, para ele ter coragem sobre isso. Então ele estava na plataforma da igreja onde ele congregava, que ele era um pastor, e ele começou a orar de joelhos ali num culto. Então ele começa, de olho fechado, começa a sentir como se alguém estivesse jogando uma gasolina nele. Ele sente até o cheiro. E ele depois escuta o barulho de olho fechado de alguém riscando um fósforo e jogando em cima dele. E ele sente o fogo nele ali. Então ele explica que isso era uma visão que o Espírito Santo estava dando para ele e que era como se o Espírito Santo estivesse falando que faria aquilo com ele. Então, quando começou realmente esse culto, ele começa a pregar sobre a manifestação sobrenatural do Espírito Santo e as pessoas ali começaram a ter manifestações, as pessoas começaram a falar em línguas, a cair, a ter tudo mais. E depois desse culto, ele escuta do próprio Deus falando para ele isso. Ele fala assim: isso que aconteceu voltará a acontecer quando você for mais velho. Eu quero que você se prepare para isso. Então ele se preparou realmente. Ele começou a estudar a Bíblia e começou a estudar em um seminário. Então, anos depois, quando ele já estava mais velho, em março de 93, ele vai até a Flórida. Então ele sai da África do Sul, vai até os Estados Unidos e vai até a Flórida, porque numa igreja chamada Igreja Lar do Carpinteiro, ele foi convidado para participar ali de um encontro de pastores e de algumas pessoas que estavam ministrando em outras igrejas dos Estados Unidos. Então era assim, vamos fazer um encontro de pastores aqui e vamos fazer esse encontro durante uma semana. Que as pessoas esperavam que isso acontecesse, né? Então as semanas foram passando, então durou mais de uma semana, e os fenômenos espirituais foram acontecendo ali gradativamente. Então pessoas do nada começaram a cair no espírito e ter pranto e riso no espírito. Então foi durando, chegando na quarta semana, eles tiveram tantas conversões de batismo de pessoas que vinham ali visitar, que eles tiveram que fazer um culto só de batismo e 500 pessoas foram batizadas ali. Então durou mais tempo. Então na sexta semana somaram mais de 100 mil visitas nos cultos. E esse encontro durou 14 semanas. Então todo dia tinha um culto, todo dia tinha algo e...
Aquilo foi... No Canadá ou nos Estados Unidos? É os Estados Unidos. Esse aqui é no Canadá mesmo. Aí, no meio dessas 14 semanas, quando deu a 14ª semana, o Rodney, ele encerrou os cultos, dizendo que Deus tinha falado para ele que o que estava acontecendo ali deveria ser levado por toda a América. Então, essa mensagem levou o Rodney a visitar várias igrejas dos Estados Unidos. Então, em 94, ele vai viajar, ele começa a visitar várias igrejas e depois ele volta em janeiro de 94. Então, quase um ano depois, ele volta naquela mesma igreja, que é a Igreja do Lar do Carpinteiro. E ele vai pregar ali de novo. Só que dessa vez tinha um pastor jovem também, na época, que estava ali assistindo o culto. E o nome dele é Randy Clark. O Randy Clark está vivo até hoje e ele é muito famoso. Ele vem aqui no Brasil, veio várias vezes, vai vir esse ano de novo. Então, o Randy Clark, ele se sentiu muito impactado pelo que foi falado ali. Então, ele ouviu, viu e experimentou o que estava acontecendo. Inclusive, algo que depois ele vai chamar de transferência de unção, que ele sentiu como se as mãos dele estivessem pegando fogo. E depois, o Randy Clark, ele se utiliza de uma teologia de transferência de unção, que é quando suas mãos estão pegando fogo, você pode transferir essa unção para outra pessoa colocando as mãos sobre ela. Então, no meio desse impacto, uns meses depois, o Randy Clark, muito emocionado com o que tinha acontecido com ele vai até Toronto, no Canadá, e ele começa a pregar na igreja, que na época era uma igreja associada à Igreja da Vinha, que é do John Wimber, que é a Associação Cristã da Vinha do Aeroporto. E ela é pastoreada por John e Carol Arnold. Então, dia 20 de janeiro, não são meses, é tipo dias assim. Porque em janeiro de 94 ele escutou a pregação e depois, dia 20 de janeiro, ele estava lá em Toronto. Então, numa noite comum de terça-feira, ele vai ali e o avivamento começa naquela congregação, ficando depois conhecido como a bênção de Toronto, que é como se Deus tivesse abençoado Toronto com o avivamento. Então, o culto normal, que teria que ser normal numa terça-feira, começou a ser marcado por uma unção de riso, que depois acho que o Cláudio vai mandar no grupo, queda no Espírito Santo, estremecimento, curas divinas, e isso também vem da teologia da terceira onda. Então, o que tinha acontecido na terceira onda ali, ele veio para cá também. Então, essa questão de riso no Espírito, o choro, as curas divinas, queda no Espírito, estremecimento, era tudo que veio da terceira onda, e também que começou muito também, como a gente estuda história, é muito legal poder revisitar, o movimento de Jesus, nos anos 70, entre os hippies. Ele deu origem à terceira onda e também deu origem aos avivamentos de Toronto e de Pensacola. Então, o que tinha acontecido na época? Por conta desse avivamento, a mídia cristã e secular começou a querer noticiar o que estava acontecendo, porque pessoas estavam vindo do mundo inteiro para poder ver o que estava acontecendo ali. Então, tem uma revista secular chamada Toronto Life, que classificou esse avivamento como a principal atração turística de Toronto no ano de 94. Então, imagina só uma igreja tendo fila de pessoas querendo entrar na igreja, querendo sentir o Espírito Santo e falar que essa é a maior atração de Toronto. E na época já se tinha muita coisa em Toronto para fazer, né? Mas uma igreja foi considerada por uma revista secular como a maior atração. E o bom é que a igreja já era no aeroporto. O pessoal já chegava, já ia. Já ia ali. E uma das coisas legais também, que vou falar agora, que é que eles televisionavam o que estava acontecendo. Então, em 94, começaram, por conta também do movimento de Jesus, anos 70, começaram a ir pastores nas televisões, nos programas de TV. Então, anos 80, você já tem os pastores sendo muito famosos na televisão e pastoreando ali. Então, naquela época, se tinha também um certo fruto disso. As pessoas começaram a assistir no mundo inteiro, em quase todas as nações, o que estava acontecendo.
Então essas pessoas foram impactadas também na casa deles e eles foram até lá. Então tiveram pessoas, se fala também que tiveram muitos chineses que chegaram a assistir esses cultos e foram até lá. Então durante o primeiro ano de avivamento, no ano de 94, a soma de número de visitantes foi maior que 200 mil pessoas. Então, algo muito importante também desse avivamento que é a cura divina. A cura divina, eu acho muito interessante, que eu lembro do testemunho da irmã, eu não lembro qual pastor mesmo, irmã, que veio para o Brasil, que você tinha falado aquele dia. Isso. Aconteceu algo muito parecido ali. As pessoas começaram a cair no espírito e começaram a perceber que estava acontecendo uma cura divina ali. Pessoas estavam sendo curadas nas emoções, mas também em vícios secretos. Então, um certo dia, em um culto que teve, as pessoas começaram a ir na frente e jogar os maços de cigarro, seringa, maconha, cocaína, tudo na plataforma do púlpito, nos pés do pastor. E eu lembrei muito que a irmã tinha falado. Então, esse avivamento perdurou até 97. E em 1995, o John Wimber, que foi o fundador da Vineyard, que é a Igreja da Vinha, que o Cláudio falou, inclusive, na terceira onda, ele começou a verificar alguns comentários públicos que estavam acontecendo ali. Então, ele decide chamar um pessoal da igreja, porque essa igreja do aeroporto era uma filial da Igreja da Vinha. Então, ele foi verificar o que estava acontecendo e ele reiterou alguns comentários que estavam fazendo ali. Ele decidiu romper com essa igreja. Então, algumas pessoas chamaram algumas coisas que estavam acontecendo ali como práticas esotéricas no culto do avivamento. Principalmente sons animalescos como latidos de cachorros. Então, se os irmãos puderem se lembrar, a gente tinha falado isso antes, no avivamento dos Estados Unidos que teve, no ano de 1800, eu não lembro qual ano mais ou menos. Não estou lembrada qual avivamento, mas foi falado sobre isso. Despertamento? Não, eu preciso verificar aqui, pera. Já trago para os irmãos. Mas enfim, teve essa mesma prática. E o que se falava na época, 1800 e pouco, era que aqueles irmãos que estavam tendo esse latido, eles estavam, quando eles latiam, eles pensavam que eles estavam latindo para o diabo, algo do tipo. Então, para algumas pessoas pode parecer estranho, eu não tenho a consciência de que isso seja correto ou não, pode ser que seja realmente mover de Deus. Eu acredito que na época seria melhor poder verificar isso. Precisava ver o fruto então, dessas pessoas. Então, em resposta a isso, o pastor daquela igreja, o John Arnold, ele disse que aquelas manifestações aconteciam raramente. Ele quis defender a igreja dele. E reiterou que nem ele, nem o corpo dele incentivavam essas manifestações. Então, ele falava que entre 1 a 10 mil pessoas, ele falava assim, 1 a 10 mil pessoas que faziam esse som. Então, tiveram mais outras coisas que o John Wimber falou que não era correto, não era isso, não era o certo. E ele decidiu romper com essa igreja. Na verdade, 1 em 10 mil, né? De 10 mil pessoas, uma manifestação. Isso. Mas pode... Bom, não posso julgar, né? Não pode julgar. Mas também pode haver infiltração. Sim. Sim. Mas a gente vai falar por que precisa ter humildade da nossa parte em relação a julgar essas manifestações. Sim. Porque a gente não tem o olhar completo do todo, por assim dizer, né? Que o Senhor tem. Talvez se assim a gente estivesse na época, naquela igreja, vendo aquilo, e como a irmã falou, os frutos que geraram naquela pessoa, a gente poderia julgar de uma maneira mais correta, né? Porque também cabe na gente falar, não, isso aqui é de Deus, isso não é de Deus, e pensar que às vezes realmente pode ser de Deus, né? Obviamente, isso não significa atestar tudo que acontece, né? Como de Deus. Sim. Você pode julgar a manifestação, mas tendo a consciência que, assim, eu acho que foi mais ou menos o que o John Wimber fez, sabe? Tentar conversar com o corpo. Vamos tentar julgar o que está acontecendo, tentar avaliar. Tudo
pode, o inimigo também pode imitar. Porque você sabe que eu estava dando aula, não contei essa para vocês, eu dava aula para crianças na escola. E eu aproveitava a minha aula de arte, né, e estudava sempre um cântico de louvor, contava uma história bíblica, fazia desenho, fazia aula de teatro, para cantar. Então eu coloquei a letra da voz das crianças, um menininho começou a falar em línguas e os olhinhos dele viravam assim, ó. Você já virou o olho fazer essa bola? Não, nunca vi. Eu já vi 2 pessoas assim. E ele falava em línguas e caçava, a gente cantando. Vamos cantar louvar a Deus. E ele fazia assim, fazia assim. Eu percebi que não era de Deus aquilo, eu falei para ele. Ele repare, menino, ele não parava. Em nome de Jesus, você para. Ele parou. Parou essa manifestação. Uma criança, garota, devia ter quantos anos? Uns 8 anos. Você vê, porque eu estava ensinando a palavra de Deus, cantando um cântico, ensinando as crianças, ele se manifestou. Era uma manifestação demoníaca que imitava. Então, apesar do rompimento que teve com John Wimber e a Igreja da Vinha, a igreja ainda continuou tendo manifestações sobrenaturais do Espírito. Então, até hoje, eles têm como se fosse uma tradição essas manifestações. Então, está muito ligado também ao que o Cláudio falou da teologia da terceira onda, essa questão de você ativar o seu espírito, tal, tudo mais. Até hoje, eles têm essa mesma teologia lá naquela igreja. Então, o avivamento continuou até 97, e o número do comparecimento nos cultos de 94 a 97 foram de cerca de 2 milhões de pessoas que visitaram ali. E 45 mil pastores foram ministrados também naquela igreja. O avivamento teve um impacto global. Na Grã-Bretanha, por exemplo, estima-se que mais de 7 mil igrejas foram impactadas por esse avivamento. Então, eu achei muito interessante que num livro que a gente estava lendo, que é o livro que a gente utiliza como base aqui, ele falou que pessoas, inclusive da China, começaram a ver pela TV e começaram a se denominar como pentecostais e carismáticas depois desse avivamento. Então, impactou as igrejas de todo o mundo. Acho que inclusive o Brasil, né? Com certeza. Isso que eu ia falar agora, porque nessa época ainda teve de 95 até... Perdão, foi de 90, não, nessa época eu falei com ele que teve aquele movimento. Não só, né? Era aqui também, nessa época, não foi? Muitos jovens da igreja, foi em 95 até o finalzinho de 99, por aí, nessa época. Uma dúvida, vocês tinham ouvido falar desse avivamento? Vocês escutavam? Ouvia? Vocês viram alguma coisa assim na TV? Ah, legal. O pessoal A cidade lá comentava, da né? igreja se interessou, queria ver, assistir, entendeu? Ah, interessante. Legal. Muito bom. Eu falei, mas com certeza, não sei quem veio pra cá, né? Que eu falei pra você, na época lá tinha uma missionária que era filha de um pastor, ela ia pra fora do Brasil e tal, e ela, na época, ela ministrava até diferente, né? Você olhava, assim, até a forma de falar, né? E foi nessa época que teve um avivamento, eu falo que era porque hoje eu tô vendo, né? Foi nessa época. E aqui também a mesma coisa, na região aqui, região lá do Vale, mais das igrejas no Brasil nessa época aí teve um movimento muito forte mesmo. Foi de 95 Envolvia até muitos jovens, adolescentes e jovens. Legal. Muito bom. O legal é que como foi na década de 90, já tinha televisão, você já tinha essas filmagens sendo feitas. Então são avivamentos que foram registrados. E eu queria mostrar para os irmãos só um trechinho curto. Não sei se a Esther consegue colocar para a gente. É um link que eu mandei no grupo, tá? Viu? Só um trechinho que eu queria mostrar para os irmãos. Tem um documentário inteiro, se os irmãos quiserem ver depois. Tá aqui no grupo, né? Você já pôs aqui no grupo? Sim. Eu queria mostrar para os irmãos um trecho, para os irmãos verem como que nós temos que ter humildade, né, em reconhecer antes de julgar algumas manifestações, porque a gente não sabe o que está por trás daquilo, tá? A não ser que você tenha um discernimento espiritual, como foi o caso
Da irmã Joyce, né? Minuto 7, por favor, Esther. Tá em inglês, tá? Eu vou tentar meio que traduzir. Esse homem que estava fazendo um documentário, ele estava registrando. Ó. É um casal, tá? Sul-africanos, essa mulher e esse homem. Eles estão lá. Eles estão sendo entrevistados e do nada ela começa a dar risada, ó. E os dois começam a rir, não se controlam. Aí ele tá perguntando, o que você está sentindo? Daí ela começa a dar risada, fala que tá muito quente, não consegue nem falar, tá vendo? Olha lá o marido dela caindo. Aí o cara tava lá fazendo documentário, ele tava assim, abismado, assim, ele tá tentando entender o que estava acontecendo e trazer um entendimento quanto àquilo. Aí ele vai, ó. Aí depois que ela passa aquela parte, ela começa a explicar o que estava acontecendo. Aí ela fala que eles tinham, né, ou têm um relacionamento bem conturbado. O casamento deles é bem ruim. Aí. Daí ela começa a falar que eles brigavam feio e que ela queria até matar ele. E ela chegou até a pegar a faca para matar ele. E ela estava planejando realmente matar ele. Aí ela começa a falar que ela ama o país dela, que ela ama o marido dela agora. E que eles ficaram sabendo e eles acabaram indo para lá. E no fim, Deus tocou eles quanto a isso. Pode pausar, por favor. Era só isso que eu queria mostrar para os irmãos. O que significa, né? Provavelmente eram pessoas muito tristes ali, vivendo um relacionamento bem conturbado, até talvez uma depressão. E você vê que Deus fez um mover específico, restaurando uma alegria neles. É isso que eu imagino. Que Deus estava restaurando talvez uma alegria na vida deles e no fim, ali mesmo, já restaurou, porque ela queria matar ele e ali ela estava falando, esse é o grande amor da minha vida, ela fala ali. Então, para os irmãos verem, né, como que é difícil muitas vezes a gente julgar esses moveres. Aquilo que você falou, né, acho que ao passado, né, do perigo da gente blasfemar contra o Espírito mesmo, né? A gente tem que tomar muito cuidado, não, ter discernimento mesmo. Eu não sei aqui em Tapetininga, né, nessa época, mas lá nesse meado de 95 até 98, até comecinho de 2000, tinha muito as vigílias, né, de oração e oração nos montes, e assim, via-se graveto brilhar, pessoas receberam restauração dentária, dente, não sei se aqui, então eu presenciei muitas coisas, né? Mas foi essa época aí mesmo assim, e todo esse povo aí foi o que aconteceu também. Saíram muitos missionários, saíram muitos evangelistas, pastores, saíram assim, muita gente mesmo, e aqueles que não foram assim, saíram para missão ou pastores, eles trabalhavam muito nas igrejas, então foi um mover assim, hoje eu entendo, sabe? Por isso que assim, muitas vezes a maneira que você vai julgar essas manifestações precisa ser pelo fruto que vai ser gerado. Então, como está muito no pós, é um pouco complicado. Aí durante a manifestação, justamente, precisa ter talvez um discernimento do Espírito. É claro que se você tiver um discernimento de que seja um demônio, você vai expulso.
Mas aí também você corre o risco de não ser um demônio. Às vezes é você que está julgando aquela pessoa e você acha que é um demônio e não é. Tem um irmão que conheci que na igreja dele disse que teve uma mulher que eles já conheciam ela, uma pessoa de caráter, uma pessoa de Cristo, e ela caiu no chão. E ela começou ali a ficar ali no chão, né? Aí chegou uma pessoa querendo expulsar o demônio ali. Aí as próprias pessoas da igreja, não, a gente conhece ela, conhece a vida dela. Então por isso que é importante também termos um ambiente, né, onde a gente conhece as pessoas, conhece o caráter, conhece a vida, para que a gente saiba, né, ter mais discernimento, trazer mais clareza quanto à manifestação. Cláudio, você está falando aí, gente, se pensar nos escritos, né? Você está lendo aquilo aí, né? Você não tem dimensão de como foi. Vou dar um exemplo bem claro. O que eu vi, se fosse escrito hoje, estivesse lendo o que eu tinha visto. Entendeu? Seria... A gente lê história, não é história. Exato. Quando você lê, né, a gente pode até discutir, não, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. E a gente viu muita coisa, né? E foram coisas assim que realmente mudaram, houve uma mudança no geral. Então, se eu estivesse lendo hoje, né, o que está escrito, será que a gente, é duro você julgar, né? E também eu acho legal essa parte, a cena que o Cláudio falou para mostrar, parte de confissão de pecados. Eu acho que talvez se a pessoa não tivesse movida pelo Espírito, ela nunca ia confessar aquilo que dava no coração dela. E provavelmente ela teria matado o marido dela, teria acabado com a vida dos dois e ela não teria sido nem salva. Para chegar ao ponto que queria matar o marido, tá com ódio do marido. De repente, quando ela manifestou tudo isso, ela já estava sentindo o amor, ela até que é o amor da dela. Então. Isso é coisa do Espírito Santo mesmo. Né? Só o Espírito, né? Só que ali você já viu ali o fruto, né? Logo em seguida, né? Do que aconteceu. Então, foi muito rápido, né? Foi muito... demora um pouco, né? Para ver isso. Então, passando rapidinho para o próximo avivamento, que foi um avivamento que foi durante o avivamento de Toronto, que aconteceu por conta do avivamento de Toronto, que é o avivamento de Pensacola. Esse é muito famoso também. Então, teve um evangelista chamado Steve Hill. Ele foi tocado por esses focos de avivamento. Então, ele visitou a Argentina, a Inglaterra e visitou Toronto durante o avivamento. Então, ele foi movido e tocado por aquela mensagem e ele pensou, não, eu preciso pregar sobre isso, eu preciso que outras igrejas tenham esse mesmo despertar. Então, em um domingo, dia 18 de julho de 95, que os irmãos verem que foi entre o avivamento de Toronto, começa o avivamento na Assembleia de Deus, em Pensacola, na Flórida. Então, o Steve, ele chega naquela congregação, ele começa a pregar ali, e ele pergunta para as pessoas algo normal. Quem aqui necessita de uma oração? E as pessoas começam a levantar a mão. Então, quando ele começou a orar, milhares de pessoas começaram a cair ali, começaram a manifestar a presença de Deus e dons espirituais ali no meio. Então, nesse mesmo culto, algo muito interessante que eu achei aqui, que tinha um pastor ali que era totalmente contra algumas coisas, como cair no espírito. Então, esse pastor foi o John Kilpatrick, e segundo ele mesmo confessou depois que acabou esse avivamento, ele teria sido crítico desses fenômenos. Então, ele falava, não, é impossível que isso aconteça com uma pessoa. Então, ele caiu ao chão, ele caiu pelo espírito ali, e ele ficou 3 horas e meia ali no espírito. Então, ele tinha aquela coisa que a gente fala que era o êxtase do espírito realmente, ele tinha a racionalidade dele, tanto que ele afirma que ele sentiu como se toda a ansiedade do corpo dele fosse drenada, e ele sentiu a maior paz. Então, ele fala que ele não podia se mover, ele estava racional ali, mas ele se sentia muito bem. Então, depois que isso terminou, o Espírito Santo falou para ele, John, se você realmente quer que o avivamento aconteça, não venha dizer a mim como fazer ou quando fazer. Você tem que sair da frente. Então, ele teve aquela humildade ali de reconhecer que ele, muitas vezes, estava atrapalhando o avivamento de acontecer. E eu acho engraçado que o Espírito Santo, no primeiro culto ali, já jogou ele para o chão para mostrar que, não, você não pode atrapalhar aquilo que eu estou fazendo. E para que ele também possa defender aquilo que o Espírito Santo estava fazendo, né? Que ele entendesse aquilo. Então, assim como aconteceu ali
em Toronto, muitas pessoas vinham do mundo todo também para assistir aqueles cultos. E eles afirmam que até em condições meteorológicas ruins, as pessoas ainda estavam na fila para pegar um assento na igreja. Porque se fala que ali estava chovendo muito, estava um frio muito grande ali. E as pessoas ainda assim continuavam na fila, e a fila virava. Tem até algo muito interessante, um relato que o Cláudio leu um dia, que tinha uma modelo da Playboy, e ela era famosíssima na época, vou ver se eu acho depois o nome dela. Ela estava passando ali em Pensacola e ela fala para o motorista de táxi: me leva para o lugar mais movimentado aqui da Flórida, eu quero conhecer, eu quero chegar lá. E ela imaginou que fosse uma boate. O motorista leva ela para a igreja, que era o lugar mais movimentado ali, porque estava uma fila gigantesca. E ali na fila ela: não, vou tentar, o que está acontecendo aqui? Está lotado, nunca vi isso. Na fila ela já começa a ser ministrada pelos irmãos, e ela sente a presença do Espírito ali na fila. E ela começa a se arrepender e confessar os pecados. Então essa mulher, ela se converteu, muito fruto desse avivamento na fila, sem mesmo ao entrar na igreja. Então esse avivamento também atraiu muita atenção da mídia secular. Então tem várias, acho que tem vídeos também, passando muito na TV, e também tiveram jornais, panfletos, muita cobertura dos cultos. Então o New York Times, Washington Post, PBS e CNN também foram lá para poder cobrir tudo que estava acontecendo ali. Se tivesse agora, eles não iriam cobrir. Eles iriam cobrir. Iriam cobrir agora. Também. Talvez sim. Então tem um novo avivamento que não sei se vai dar tempo da gente falar, que foi o último que aconteceu, foi em 2023. Vamos falar assim. Foi o de... Eu só queria dar um contexto para os irmãos agora desse novo século, né? Século 21. Até a Júlia estava perguntando aqui, vou escrever aqui século 21. O século passado foi o século do Espírito Santo. O que eu chamo o século 21? Eu falei assim, coloca aí, que é o século da esperança pela vinda de Cristo. Porque assim, é uma esperança, né? Você viu o que aconteceu no século passado, a gente tem esperança que aconteça nesse século e estamos mais próximos da vinda do Senhor. Então, precisamos alimentar essa esperança através desses avivamentos que aconteceram. E aí eu queria passar com os irmãos, vou passar bem rápido, tá, irmãos? Mas assim, só dando um panorama geral, os irmãos viram que dessa terceira onda, por causa do avivamento de Toronto, teve ali um rompimento de John Wimber com o Peter Wagner, que criou o termo da terceira onda. E aí vai surgir um outro movimento disso, que é um movimento atual, que é o chamado Nova Reforma Apostólica. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar isso. Nova Reforma Apostólica. Que foi encabeçado pelo Peter Wagner. Então, Peter Wagner continuou com a terceira onda e ele criou um outro movimento a partir disso. O que significa Nova Reforma Apostólica? É o entendimento de que eles estão retornando para um ideal apostólico, de uma igreja apostólica, mas na visão deles, eles veem o quê? Que o que era central na igreja apostólica era a figura do apóstolo. Então, assim, o centro da igreja apostólica, na visão deles, era o apóstolo. Então, se o apóstolo é o centro e eu quero imitar isso hoje, eu precisa ter uma figura de um apóstolo ou um super apóstolo para que ele centralize toda a igreja. Só que aí vai entrar em toda uma discussão. Na minha opinião pessoal, de acordo com aquilo que eu entendo, que seja a igreja, posso citar alguns teólogos também, entendem que a igreja, quando Paulo vai se endereçar para as igrejas apostólicas, os irmãos lembram, carta para os coríntios, carta para o pessoal de Éfeso. Então, Paulo ele está endereçando para uma comunidade as cartas. Ou seja, no entendimento do apóstolo, não existia alguém centralizado na figura da igreja. Apesar de existirem os bispos e tudo mais, não existia alguém que centralizava. Paulo via como um corpo mesmo. Existiam os papéis de liderança
Mas não é assim que, eu vou mandar uma carta, então vai ser só por esse líder. E aí ele manda para os demais. Paulo não via assim. Era o corpo inteiro. Era o corpo inteiro sendo ministrado pelo Espírito. Isso. E aí agora, nessa nova reforma apostólica, eles tentam resgatar uma visão assim, centralizada no apóstolo. E aí precisa ter uma figura de apóstolo de novo, que é o resgate dos 5 ministérios. Então, eu vou resgatar a figura do apóstolo e ele vai ser o central. E aí, eu falei para os irmãos aqui, não sei se todos ouviram, que esses movimentos, pentecostal, carismático e terceira onda, se diferenciam também pela visão escatológica da vinda de Jesus. E pouca gente tem entendimento disso. Por quê? Os pentecostais vão tender a ser mais pré-tribulacionistas. Então, o pentecostal hoje crê que Jesus vem antes da tribulação com um arrebatamento secreto. No caso dos carismáticos, vão tender a ser um pouco pós-tribulacionista. Jesus vem depois da tribulação. E não existe sem o arrebatamento secreto. E no caso de terceira onda e da nova reforma apostólica, posteriormente, eles tendem a ser mais pós-tribulacionistas, que significa o quê? Pós-tribulacionistas não, pós-milenistas, que é uma outra visão de que o milênio de Jesus já está correndo agora. E o que significa? Significa que eles acreditam que nós, crentes, precisamos conquistar as esferas da sociedade, conquistar o reino e aí entregar para Jesus o reino. Então não é Jesus que vem instaurar o reino, é nós como igreja que instauramos o reino aqui e entregamos para Ele. E eu creio que isso seja uma visão muito equivocada, tá? E aí isso aí também é chamado de mandato dos 7 montes ou teologia dos 7 montes, que é aquelas pessoas que vão falar de conquistar as esferas da sociedade. Temos que influenciar na arte, na música, não sei o quê, porque nós temos que conquistar nosso espaço. É como se fosse assim, vamos vencer conquistando todos os espaços possíveis. A visão deles é essa. E aí isso é muito comum na nova reforma apostólica. Vai se usar muito esse termo de conquistar e tudo mais. Eu posso citar que tem algumas igrejas que têm esse tipo de teologia, por exemplo. A igreja do Tel Hayashi, o Dunamis vai falar muito sobre isso. Conquistar as esferas da sociedade. Tem aquelas novas lá, tem uma chamada We Are Reino. Até um nome em inglês, depois mistura no português, no nome da igreja. Hillsong. A Hillsong. Aberto. E aí, eles vão dar um foco muito grande no que também? Batalha espiritual. Porque na visão deles, essa conquista é feita no domínio espiritual. Então eles vão falar muito dessa batalha espiritual. Temos que batalhar com os espíritos dominando as esferas da sociedade, tal. Então vai ter esse foco muito grande. Mas para Peter Wagner, ele vai falar que os pastores de mega igrejas, então tem essas igrejas que movimentam mais de 1000 pessoas, ele vai falar que são apóstolos. Porque tem um dom, ele acredita que tem um dom apostólico sobre aquelas pessoas. Então, Peter Wagner acredita nisso. Mas aí, lembrando de novo, até o autor do livro que nós estamos nos baseando, o Ed Hyatt, ele vai falar que essa questão do resgate do apostólico já foi visto ao longo da história. Então, assim, não são pioneiros nesse sentido, tá? Ok, eu só queria passar isso aqui para os irmãos desse nova reforma apostólica. E também outro ponto deles é que se antes, por exemplo, um dos pontos dos carismáticos também, principalmente entre os batistas, é o quê? Igreja não se mistura com política. Então os batistas têm isso muito forte. Igreja e política vão manter separado. Vai falar isso? E eu creio que tem que ser assim também. Não tem que vir ninguém aqui político vir falar no nosso púlpito. Porque o poder do Espírito sobrepuja todas as coisas. Exato. Você está no poder político para reinar, para o Senhor reinar. Sim. Não,
Uma coisa é ele ser um irmão em Cristo. Se ele é um irmão em Cristo da minha comunidade, ele, obviamente, pode ir lá, vai falar de Bíblia. Você não vai falar nada de política, cara. Você não vai fazer se vender ali, promoção. E os batistas têm isso muito forte. Mas no caso do Nova Reforma Apostólica, não. Eles já resgatam uma união de novo. E isso, irmãos, vai ser muito comum nos Estados Unidos, por causa do Donald Trump. Então você vê aquelas igrejas ali com o Donald Trump, vamos orar pelo Trump, não sei o quê. E isso chega a ser até um pouco bizarro, por assim dizer, porque é como se esses apóstolos eles estão endossando o Donald Trump. Tipo, ele é a pessoa que Deus escolheu para reger essa nação. E nós somos a igreja que estamos dando o aval nisso. Então isso vai ser muito comum lá nos Estados Unidos. E esse é um movimento interessante, é muito recente, irmãos. E é muito bom a gente ficar de olho, tá? Nas repercussões quanto a isso. É um ano eleitoral nos Estados Unidos. Isso não quer dizer que eu estou falando nada contra o Donald Trump. Se eu fosse americano, provavelmente eu votaria nele hoje. Mas é um pouco estranho quando a igreja está lá endossando, né, é como se aqui é a figura que Deus está levantando e nós estamos dando um aval. Mas Deus pode muito bem colocar outra pessoa que não seja do jeito que a igreja quer, por exemplo, no poder. Exato. Porque a igreja, que nem a gente estava falando já, porque a igreja cresça e amadureça. Porque se a igreja quer amadurecer, precisa sofrer. Exato. E é algo muito difícil até de se falar. Pode terminar. E é isso, tá? Da Reforma Apostólica, queria só falar isso, porque é um movimento que impacta a gente um pouco. Se os irmãos refletirem sobre toda essa questão política do nosso país que está vivendo hoje, essa divisão muito clara, né? E aquilo que algumas igrejas passaram muito do ponto ali com o Bolsonaro. Você vê lá nas manifestações ali até pela intervenção militar, eu vi um cara assim, tipo, ajoelhado, gritando com Deus assim, por quê? Irmãos, assim, eu acho que é demais, assim, passou do ponto. O mito. Então, se Deus quiser colocar outra pessoa, então ele não é Deus, ele fez, sabe? Né? Ele fez e Ele é soberano, né? é soberano. Pela permissão dele. A igreja que se arrependa, né? A igreja que se arrependa. E nós Deus não vai vimos dividir glória com o ninguém. que aconteceu no meio da história da igreja, quando a igreja se tornou institucional, ela simplesmente passou a não mais ser perseguida, mas passou a ser alinhada ao Estado, e até os dons espirituais começaram a diminuir. A corrupção começou a entrar dentro da igreja. Porque Joaquim fala muito assim do pecado da igreja, porque a igreja pecou muito nas cruzadas, na Inquisição, então tem muito pecado, muita coisa horrível que a igreja fez. A aliança. E a aliança também, muita coisa errada que a igreja fez. Nossa, verdade. Então Deus quer o arrependimento da igreja. Muito sangue foi derramado. Milhares de cruzados iam lá para Israel, matava a família inteira, Então. crianças, todo mundo, em nome da fé, da espada. Então, assim, é isso que o Rick Schreiner fala. Então, não é a igreja tem que ter a palavra profética, como diz o Fábio Coelho, né? Então, Sim. Ele crê não num apóstolo, numa liderança. Na igreja. A igreja como corpo de Perfeito. Cristo, levando a palavra profética de salvação, que como é que você vai mudar? É só o Espírito Santo mudar os corações. Até ele fala a questão do aborto. A igreja pode até lutar, pode orar, mas assim, se a igreja pregasse o evangelho mesmo e houvesse uma conversão em massa, nós teríamos essa vitória pelo poder do Espírito Santo. De não vigorarem essas leis iníquas aí, né? Malignas, né? Então, eu acho muita coisa é o erro da igreja, a igreja é instituição. A nossa falha como crente, não pregar, porque a palavra de Deus transforma pessoas. Que nem o apóstolo Paulo falou, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Amém. Então, eu acho que o Senhor
está triste com a igreja. Eu acho que nós temos que pedir muito arrependimento, pedir muito perdão, nos arrependermos, pedimos perdão para Deus, para o Senhor apagar tudo isso, essa história da igreja, porque o que a igreja fez lá no passado, ou está fazendo hoje também, cai sobre nós com juízo. É grave. Irmãos, eu vou fazer um comentário aqui, porque eu quero que os irmãos prestem muita atenção nesse ponto. Por que você tem uma figura de um super apóstolo é errado e isso tende a ser um problema para a igreja? Porque quando você tem uma figura muito clara, esse homem é um apóstolo, ele vai gerir toda a igreja, se esse homem tiver uma falha moral de caráter e pecar, isso repassa para toda a igreja. E toda a igreja é afetada. Ele sucumbe com a igreja. Isso aconteceu recentemente. Mike Bickle era um super apóstolo e ele caiu, sucumbiu em pecado, adultério e abuso pastoral, sexual das suas ovelhas. E o que acontece daí? Como ele é um super apóstolo, as pessoas tendem o quê? Vamos proteger. Mas assim, esse cara deve estar preso. É pecado para ser preso, não é só uma falha de caráter moral. Ele deveria ser preso, ele feriu Constituição, ele feriu lei. Aqui agora, recentemente, uma proporção menor, estou citando um caso que eu vi agora recentemente, do Alessandro Vilas Boas, que aconteceu agora. Ele é um super apóstolo, ele é um apóstolo, né, da Igreja One, ele é o líder da Igreja One. E recentemente alguns membros da igreja dele denunciaram com um áudio de que um casal dentro da igreja dele queria ir para a missão, ia para um lugar, para a Austrália, ele falou para o pessoal para ir para Londres, onde ele está, e nesse áudio ele manda ali um palavrão. Ele manda um palavrão de conotação sexual usando o nome de Deus. Falando, Deus, vocês. Então, só que o pessoal, aí ele pediu perdão quanto a isso. Só que dentro desse caso, quando você vai pegar mais a fundo, esse casal, na verdade, a gente estava denunciando ele por quê? Não é só o palavrão em si, mas sim porque ele falou para eles venderem todas as coisas deles, que eles iam para a missão. Então o casal vendeu tudo. E ele ficou meio que cozinhando o casal ali, mudou de lugar para onde eles iam e no fim das contas não mandou eles. Então o cara saiu do emprego, vendeu todas as coisas, a família também, e aí no fim ele falou, olha, não deu certo porque Deus, vocês. E aí foi algo assim terrível. E aí eu não quero fazer juízo de valor quanto ao Alessandro, quanto ao ministério dele. Eu acho que ele deveria se arrepender e ficar um pouco de banco. E qual que é o problema? O problema está, irmãos, nessa figura de liderança, cara. Essa liderança é sempre um homem que tem domínio sobre toda essa igreja. Não pode ser assim. Precisa ter muito claro uma organização do corpo eclesiástico aqui da igreja, cara. Assim como eu acho que aqui é muito bom, porque não está focado, centralizado no pastor Alexandre. Você tem um presbitério e você tem a diretoria, você tem a assembleia também comunitária. A igreja decide comunitariamente. Então, o presbitério pode resolver de mandar o pastor Alexandre embora caso aconteça algo grave. Então, eu acho que isso nos assegura de alguma forma. É óbvio que a gente ama o pastor Alexandre e que a gente crê que nunca vai acontecer isso. Mas acho que a igreja precisa estar sempre precavida e estar sempre ali formado, preparado para caso aconteça alguma coisa, sabe? Sim. Exato. Agora você vai centralizar todo o poder de Deus na vida de uma pessoa? Ele infalível, uma coisa igreja católica, o Papa é infalível. É idolatria isso. E ele faz errado. Quando que o Papa mandou, os papas anteriores mandaram matar a gente? Né? Mataram os cristãos puritanos. Então você veja bem, a igreja mesmo, uma instituição, falhou muito, pecou muito. Então é corpo. Inclusive o Rick Joy estava vendo ontem, ele fala muito sobre a figura dos anciãos da igreja.
que hoje em dia não são muito valorizados. É a sabedoria da igreja, né? É ancião. Exato. E os anciãos têm uma vida de testemunho, os que têm, né? Vida de testemunho, vida de assim, moderação, Sim. espiritualidade. Hoje em dia você tira os velhos e, né? Nem, você tem que, o jovem tem que assumir o seu papel. Tem o seu tempo certo. Né? Não, o filho dele, Roboão. É o filho de Salomão, né? Que ele entrou. Ele está com todo o reino lá. É. Porque ele começou. Porque não ouvimos os mais velhos, Não ouviu os é. mais velhos, Os anciãos, mais jovens. é verdade. Tá perto, chegou, mais imposto. Vendeu o reino. Vendeu o reino. É isso mesmo. Se a gente olhar assim na história da Bíblia, né? E olhar para a história do homem, tudo que foi centralizado num homem só foi ruína. Ruína. Exato. Tanto do lado secular, quanto do lado histórico bíblico. E eu acho que tende a acontecer, irmãos, porque imagina Satanás. Você pega uma igreja que já está assim. Tudo bem, ele pode usar os membros ali da igreja, pode tentar eles, mas se eu fosse ele, eu ia na figura central, porque se o central cai, vai cair toda a igreja. E você não foge disso. Então, A gente não pode ignorar a verdade espiritual. E assim, partindo desse princípio, eu já vi igrejas centralizadoras, que o pastor, né, o líder maior ele cair e a igreja se esfacelar. Mas já vi também o contrário, de o pastor, né, estar na igreja, ele acontecer alguma coisa com ele como líder e a igreja se manter firme, e a porta não fechou. A igreja firmada no Senhor. Aí tem essa diferença também, né? Exato. Isso. Muita gente saiu de lá. Muitos escândalos aí acontecendo. E é isso, irmãos. Eu queria só falar essa questão para os irmãos ficarem atentos nesse novo movimento que está acontecendo. Daí a Júlia só vai terminar com Só pra gente poder terminar, rapidinho. 5 o avivamento minutinhos só. de Asbury, que foi o último. Agora. Só rapidinho para a gente poder concluir essa parte de história. Então, é algo muito interessante que a gente estava falando de superapóstolos e tudo mais, mas o último avivamento que se teve, que foi em 2023, foi em fevereiro do ano passado. Foi na Universidade de Asbury, em Wilmore, Kentucky. Eu acho muito legal que não se tem uma figura central nesse avivamento. Ninguém sabe, na verdade, vocês sabem como começou, mas eles não expõem nomes das pessoas que estavam ali. Então, se tem relatos de pessoas, vários jovens, várias pessoas que estavam, mas não se tem. Eu acho também, tenho comigo que o Senhor vai fazer isso, sabe, nos próximos avivamentos. Porque eu acredito que em meio à história ele mostrou que esses homens foram falhos e algumas pessoas acreditavam que o avivamento não perdurou durante muito tempo. Por exemplo, o de Gales. Como que é o nome dele mesmo? Esqueci. Gales, acho que esse é o nome dele agora. O líder do avivamento de Gales, ele não quis ser um líder, também tem algo importante nisso, mas que ele adoeceu. Então, falam que por conta de ele ter adoecido, não aconteceu mais o avivamento. Mas talvez seja porque o Senhor não quis. E o Senhor também demonstra no meio da história que, realmente, como a Joyce falou, os homens são falhos e que quando se deseja o avivamento na figura de uma pessoa, de um movimento, aquilo acaba... Ivan Roberts, obrigada. Isso acaba esvanecendo, acaba acabando. Então, ocorreu assim. Ficaram 17 dias, entre o dia 8 e 24 de... Acho que são 17. 24 de fevereiro de 2023. A universidade tinha, assim, os alunos faziam ali seminário, faziam uma universidade cristã. Eles faziam vários cursos ali, só que a universidade falava assim, vocês precisam ir na capela, uma capela pequena, pelo menos uma vez por semana. E eles tinham lá os cultos terça, se não me engano, terça, quinta e sexta, uma coisa assim. Então, vocês têm que ir, é obrigatório para vocês permanecerem na universidade. Só que o que aconteceu? Eles chegaram ali e começaram a experimentar o culto que não terminava mais. Então, levaram os jovens e pessoas começaram a chegar naquele culto, pessoas também mais velhas, pessoas que não eram da universidade começaram a chegar ali e perdurou vários dias, mais de uma semana.
Então, algo interessante que eu fui ver depois no site da universidade, eles falaram que no meio da história houveram também manifestações do Espírito, cultos ou momentos de oração que perduraram durante muitas horas. E um deles, também muito famoso, perdurou 127 horas sem parar. Então, ocorreram entre os anos... Na mesma universidade, na mesma capela. Então, é uma reunião de oração, culto que eles faziam ali. Então, foram nos anos de 1905, 1908, 21, 50, 58, 70, que foi no meio do movimento dos hippies. Foi muito legal isso aqui. E 92 e 2006. E depois, em 2023, que foi o maior deles, que perdurou dias. Então, as pessoas eram obrigadas a frequentar a capela em determinados dias de semana. E no dia 8 de fevereiro, que foi o começo desse avivamento, um grupo de alunos permaneceu na capela depois de um culto normal, que foi um culto de manhã. E um daqueles jovens que estavam ali, era um jovem normal, que todo mundo gostava dele, ele começou a confessar os pecados dele abertamente para as pessoas. E depois que ele fez isso, o ambiente começou a ficar totalmente diferente. Então, as pessoas queriam continuar ali. Foi algo muito interessante. E a Alison, que é uma aluna, ela fala bem assim: aparentemente, sem motivo no início, na quarta-feira, foi na quarta, 8 de fevereiro, o culto não terminou. Esse é o lado logístico do que está acontecendo. No lado mais profundo das coisas, o que está acontecendo aqui, desde quarta-feira, é que há um jovem exército de cristãos que estão se levantando para reivindicar o cristianismo, a fé, como uma geração jovem e como uma geração livre. E é por isso que as pessoas não se cansam de estar ali. Então, primeiro, o reitor da faculdade começa a mandar o e-mail para os alunos e ele começa a falar assim: nossa, está acontecendo alguma coisa aqui diferente num culto. E os alunos começam a chegar. Aí, os alunos começaram a gravar isso, porque eu acho muito interessante que os novos avivamentos, além dos noticiários quererem cobrir aquilo ali, os próprios jovens, as próprias pessoas que hoje têm o celular estão gravando e estão espalhando essa notícia. Então, eles falam que é o avivamento da geração Z, nova geração. Eles começaram a postar nas redes sociais, eles colocaram que até no TikTok chegou a passar de 63 milhões de visualizações os vídeos. Então, estima-se que cerca de 50 mil pessoas tenham vindo até a capela para visitar o avivamento. Então, até o final, cerca de 50 mil pessoas tenham vindo ali. Pessoas, inclusive aqui do Brasil, foram lá. Tem o pastor Gelo Basso, foi lá e gravou alguns vídeos. Foi bem legal. E algo muito interessante que é que as pessoas que estavam liderando o culto ali falavam que pediam para que as pessoas não gravassem. Deixassem o celular de lado e curtissem o culto, curtissem a presença de Deus. Eu acho muito interessante isso, mas mesmo assim, os que gravaram, os vídeos viralizaram. Então, é legal você ver como Deus faz em cada geração, né? Essa nova geração vai querer impor também essa questão de tecnologia e demonstrar ao mundo. E isso é bom, né? Porque você vê que as pessoas têm fome de Deus. Quando foi noticiado o Westbury, muita gente foi, pegou avião e foi, sabe? É uma coisa assim, é muito loucura, assim, o pessoal tá sedento, queria sabe? Estar lá, né? Queria estar lá, queria ver. Às vezes curiosidade, mas a pessoa quer ver. Por que a pessoa quer ver? Tem essa sede pelo sobrenatural, né? Pela essa sede por Deus. Eu lembro que tinha lives no YouTube, gente, na época, que não parava, eu deixava lá e ficava trabalhando, ouvindo. Era um culto assim, parecia normal, mas você via as pessoas simples, mas durou dias e dias. E não parava, gente. Durou assim muito tempo. E era muito legal. Tocava, eles cantavam. Muita oração. E é isso, irmãos. É só para encher os irmãos de esperança, né, daquilo que Deus pode fazer nessa geração. E a promessa dele, né, até que ele venha, ele vai derramar mais e mais o Espírito. E é isso, irmãos. Queria finalizar aqui agora, então.